Boa noite! Hoje iniciaremos uma série de reportagens da enfermagem. E o tema de hoje é como o enfermeiro e a família lidam com o processo da morte da criança. Os nossos repórteres foram de alguns hospitais aqui do estado de Minas Gerais colher depoimentos de alguns profissionais da enfermagem. Tinha um sentimento de tristeza, angústia e impotência. É com você, Luana. Boa noite, eu sou Luana Karine e trago informações de manhã. De um idoso, de um adulto, ele já é difícil de se aceitar, né? Para a equipe, para a família, para as pessoas inexperientes. E um recém-nascido, a gente vê um sentimento ainda mais pesado, né? E eu penso que marcou muito também foi uma queimadura, né? A criança chegou com mais ou menos 80%, A morte realmente é um tema pouco debatido e eu acredito que até por um tabu. Muitas pessoas têm medo de falar sobre a morte, não gostam de falar. Na pediatria do Hospital Nossa Senhora das Dores, local onde trabalhei há 5 anos atrás. Vamos lá conferir? A morte é um tema que abala o ser humano séculos atrás. E por isso, nós escolhemos a morte na infância e como os profissionais da enfermagem e a família lidam com esse processo. Para entendermos melhor esse tema, vamos conversar ao vivo com a Nayane e a Luana. Boa noite. O ciclo biológico da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Quando se trata de morte, a aceitação é um pouco maior quando se enquadra em pessoas com idade mais avançada. Mas quando se trata de criança, o assunto acaba sendo muito delicado, muito dolorido trabalhar nesse assunto. Verdade, pois a morte é um processo que advém da vida. Todos sabemos que um dia iremos morrer, isso a gente tem certeza. Mas a morte de uma criança, ela choca. O processo da morte é constituído por 5 etapas. Primeiramente, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Voltamos com o João Vitor. Será? Como os profissionais da enfermagem lidam com isso? Para contar um pouquinho sobre a minha experiência diante de um óbito infantil, vou contextualizar rapidamente para vocês o que eu vivenciei de algumas experiências enquanto enfermeiro da unidade de cuidados intermediários, né, do hospital onde eu trabalhava, a antiga unidade neonatal. Bom, foi o seguinte, trabalhava nessa época por volta, né, de 6 da manhã às 18 horas, certo? E nesse dia eu assumi o plantão 5h40 da manhã, né, por questões de necessidade, né, em relação ao horário de serviço aqui em Matipó, na faculdade. E era por volta de 3 horas da manhã, uma parturiente deu entrada no centro obstétrico com um quadro, né, de uso, né, intoxicação por drogas ilícitas, na época crack, certo? E a pediatra de plantão, ela entrou em contato com a gente na unidade neonatal para preparar, né, incubadora, preparar carro de emergência, material para intubação, prevendo já possíveis complicações pós-parto. Por volta das 6 horas da manhã, né, foi realizado então o trabalho de parto normal, né, nessa paciente, e o RN ele deu entrada na unidade neonatal já com apneia e uma alteração hemodinâmica grave. Realizamos então, né, várias manobras desde 6 horas da manhã até 9, quase 10 horas da manhã na tentativa de reverter o quadro. Infelizmente, por volta das 10 horas da manhã, o recém-nascido veio a óbito, né, devido aí às complicações oriundas
da intoxicação. Né? Como nós sabemos, as drogas ilícitas, elas passam, né, através da circulação útero-placentária para o feto. E nós fizemos todas as manobras necessárias. Foi realizada intubação endotraqueal, foi realizado a administração de antagonistas, como Narcan, Succilato, por exemplo. Foi realizado tudo aquilo que era necessário. E o que me marcou muito nessa questão foi justamente o quê? Na hora que o RN foi a óbito, a mãe já se encontrava na maternidade. E a pediatra, né, como um protocolo obrigatório, chamou a mãe para conversar com a mãe, né, e explicar o que havia acontecido. E a mãe ainda, né, sob efeito das drogas, porque ela consumiu muita droga, até por volta de 3 horas da manhã, se não me falha a memória, quando ela deu entrada no centro obstétrico. E o que aconteceu foi o seguinte, né, a mãe deu entrada na unidade neonatal, ela foi, né, comunicada do óbito do recém-nascido. Num primeiro momento, ela não entendeu o que era óbito, ela não entendeu o que tinha acontecido. Foi realizado, então, uma abordagem mais direcionada. Né? Então, a pediatra ela falou, olha, mãe, seu filho morreu. Né? Nós fizemos tudo, mas ele morreu, acabou, não tem como. Né? Ele morreu, enfim. E foi muito marcante para a gente, foi muito marcante para a equipe de enfermagem, foi muito marcante para a pediatra, para os residentes em pediatria, para a equipe de enfermagem, principalmente para mim, porque o feto, né, o recém-nascido, ele não tinha nenhum tipo de sequela congênita, não tinha nenhum tipo de malformação, não tinha nenhuma complicação anatômica, né? O que tinha, na verdade, era essa intoxicação. E a história da mãe é uma história complexa. Nós ficamos até por volta de meio-dia na tentativa de localizar a família. Era uma moradora de rua, né, de uma cidade vizinha, que não tinha condições, né, de arcar com nada relacionado nem ao sepultamento, nada relacionado a preenchimento de declaração de óbito, não sabia quem era o pai. E aí veio na equipe um sentimento de frustração, né, não porque a gente deixou de fazer alguma coisa, né, mas pelo fato de ter vivenciado isso. Né? Então, assim, foi uma experiência marcante. Então, eu espero que eu tenha atingido um pouquinho do objetivo. Né? Claro que é um assunto que tem, né, aí horas e horas para ser falado, mas é mesmo só para relatar um pouco dessa experiência. E eu penso que realmente, né, é um tema que deve ser abordado muito dentro da área, acadêmica. A gente não sai da faculdade preparado para enfrentar o óbito em quaisquer circunstâncias, mas o enfermeiro ele é essencial nesse momento, justamente porque ele traz uma abordagem no intuito de buscar recursos, né? Recursos que orientem, que direcionem e que possam ajudar, né? Porque a gente tem que dar o apoio à família, a gente tem que dar o apoio à equipe, prestar os cuidados, né, com o paciente que evoluiu para óbito, e é muito marcante, né? E tenho assim várias experiências que realmente até hoje eu lembro minuciosamente de cada detalhe. Valéria, há quanto tempo você trabalhou no hospital? Bom, eu trabalhei 6 anos no hospital. Certo. Presenciou muitas mortes? Muitas. Dentre elas, crianças? Sim, algumas crianças. E é muito triste. Bastante doloroso, né? Alguma te marcou? Sim. Na realidade, 2 mortes de 2 crianças me marcaram. Mas uma marcou mais do que a outra, que foi uma pediatria e a criança morreu por desidratação. Me marcou muito porque a criança já chegou muito desidratada e a gente não conseguia fazer um acesso venoso na criança porque já estava bastante debilitada e a gente tentando e não conseguia, não tinha intraósseo, né? E a gente não conseguia e a criança a gente foi perdendo
E a gente, enquanto profissional, né, a gente não passa desapercebido pelo processo de morte, a gente é ser humano, a gente acostuma com a morte, a gente acostuma ver as pessoas morrendo, mas isso não quer dizer que a gente é insensível e que não sofra com a morte das pessoas, porque não é fácil, ainda mais criança, né? Porque criança a gente pensa que a criança ainda teria uma vida pela frente, né? Muita coisa para viver ainda, e de repente você perde essa criança. Qual auxílio você dava às mães que perderam essas crianças? Bom, a gente, muitas vezes, eu não falava, só abraçava a mãe, né? Porque não era a gente que dava a notícia, né? O médico, a gente ficava do lado e a gente só abraçava, porque é o que eu faço às vezes com as pessoas, né? Porque não tem muito o que fazer, não, né? Só acolher mesmo, né? Porque o que você vai falar para uma mãe perdeu o filho, né? Se fosse assim, não é filho. Mas podia ter acontecido isso, podia ter acontecido aquilo. É filho dela, né? E aí ela aprendendo a pegar, ela abraçar, chorar junto com ela, que a gente é ser humano, e às vezes a gente chora também, né? A gente chora, eu choro. Quantas vezes chorei com mães na perda dos seus filhos? Então você demonstra o seu sentimento. Muitas vezes sim. Nem sempre, né? Nem sempre, igual eu falei. Não é que a gente se torna uma pessoa fria, mas a gente vai com o tempo, né? Não é se acostumando, mas a gente vai se adaptando às coisas. Mas tem algumas que realmente, assim, quando a criança já está muito debilitada, né? Com uma doença grave, já é ruim, mas aí você já está, parece que está se preparando e a família também se prepara. Agora você pega uma criança, agora eu peguei essa criança desidratada, né? De chegar e ver uma criança morrendo desidratada. Isso foi há muitos anos atrás, tá, gente? Hoje a gente, né, tem políticas públicas que trabalham com a desidratação, que a gente vê pouco isso na nossa realidade. Mas era muito comum na época que eu era recém-formada. E então, assim, a gente, com o tempo, a gente vai se adaptando, mas não é que a gente fica fria, não. Tem algumas situações que a gente geralmente perde também e não fica bom, não. A gente agradece a entrevista, muito obrigada. E voltamos com o João Vitor. A Nayane também conversou com a pediatra Nardelli de Raul Soares. Raul Soares para conversar com a pediatra Nardelli sobre o processo da morte, um tema pouco debatido. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o que você acha sobre o processo da morte. Então, como você disse, a morte realmente é um tema pouco debatido e eu acredito que até por um tabu. Muitas pessoas têm medo de falar sobre a morte, não gostam de falar por receio, não querem pensar sobre isso, mas infelizmente é a única certeza que a gente tem sobre a vida. Um dia todo mundo vai morrer e eu acredito que quanto mais se debate sobre isso, melhor é a aceitação das pessoas no momento da morte, de um parente, de um paciente. E então ele deve ser debatido, é um tema importante e deve ser aceito. Algumas pessoas aceitam ele de uma forma menos dolorosa, outras de uma forma mais dolorosa. Eu acredito também que isso vai um pouco do psicológico, de como a pessoa viu a vida no decorrer do tempo. E uma outra coisa que acrescenta muito nesse processo de aceitação da morte é de como o paciente estava, de como o parente estava antes da morte.
uma morte em que o paciente já está doente há muito tempo, em que todo mundo já espera que isso vai acontecer, a aceitação é melhor. Diferente de uma morte que é de um acidente, de alguma coisa que ninguém estava esperando. Mas uma morte em que o paciente já está doente há muito tempo, em que todo mundo já espera que isso vai acontecer, a aceitação é melhor. Diferente de uma morte que é de um acidente, de alguma coisa que ninguém estava esperando. Mas é um processo que tem que ser debatido porque ele vai acontecer independente do grau de escolaridade, da cor, da idade. Então vai acontecer com todo mundo um dia. Certo. Quanto tempo você trabalha na área? Como pediatra formada tem 4 anos. E você já presenciou quantas mortes? Aqui em Raul Soares foram 3 mortes. 2 de recém-nascidos que tinham horas de vida e de uma criança maior que tinha em torno de 3 a 4 anos. Sim. Qual delas te marcou mais? Então, todas, na verdade, marcam de uma forma diferente. Dos recém-nascidos, como as crianças ainda não falam, não sabem expressar um sentimento, marca mais o sofrimento da família, porque é um bebê que geralmente é muito esperado, já está tudo pronto, o quarto, os nomes, já está tudo programado e ninguém pensa que um bebê vai nascer para morrer. Então, é muito doloroso para a família. Porém, a morte dessa criança maior, que tinha em torno de 3 anos, foi um pouco mais pesada, até para a gente que estava ali envolvida no processo. E, infelizmente, depois do óbito, a gente tenta, eu acredito que com o passar do tempo, eles até falam que médico tem um coração duro, enfermeiro tem um coração duro, porque a gente vai vivenciando essas mortes e a gente vai criando uma barreira, uma fortaleza, porque a gente precisa fazer o atendimento, tanto psicológico quanto de medicamento mesmo para aquele paciente, para a família. Então você acaba ficando emocionalmente mais forte e você tem que passar essa fortaleza porque ali às vezes você é o único suporte que a família vai ter. Então, por mais que seja doloroso, a gente sofre, depois longe do paciente, às vezes a gente chora, a gente fica se perguntando o que poderia ter sido feito, que às vezes poderia ajudar em alguma coisa, mas no final a gente tem que ter a certeza de que tudo foi feito, todos os procedimentos e recursos que existiam foram feitos e que infelizmente tem coisa que a gente não é capaz de salvar, não é capaz de resolver e que vai a óbito mesmo. Então, acho que com o decorrer do tempo, esse processo vai ficando menos doloroso e você aceita ele de uma forma melhor, porque você tem certeza que foi feito tudo que podia ser feito. Como você auxilia a família que perdeu o seu filho? Então, eu acho que o mais importante é, durante esse processo que você vê que o paciente está evoluindo de uma forma não favorável e a gente vai vendo que ele vai acabar indo a óbito, o mais importante é você sempre conversar com a família. A relação médico-paciente, enfermeiro-paciente, qualquer profissional que esteja envolvido ali com o paciente e com a família é o mais importante. Porque aí você vai explicando para a família o que está acontecendo, vai conversando sobre a gravidade do caso, para a família já ir entendendo que é um caso grave e que pode vir a óbito. Para na hora que acontecer o óbito, isso não ser uma surpresa para aquela família e de uma forma ou outra vai ficar menos doloroso. Então, o mais importante é conversar. Conversar sobre a gravidade do caso, explicar o que pode acontecer, o que não pode acontecer, explicar as possibilidades que podem ser feitas. Aqui em Raul Soares, geralmente, essas crianças que ficam mais graves, a gente tem que tentar uma transferência para um CTI, que a gente não tem aqui, CTI nem pediátrico, nem neonatal. Então, a gente já vai explicando para a família sobre essa transferência e aí a própria família já vai, vamos supor, caindo a ficha de que o paciente não está bem. E na hora do óbito, geralmente, a gente pergunta para a família se quer ver o paciente, se quer fazer a última despedida. Quando é recém-nascido,
A gente pede uma roupinha que gostaria que colocasse no bebê, a gente deixa a família ali o tempo que precisar se despedindo. E o mais importante é o apoio psicológico e essa conversa, esse direcionamento para o que está acontecendo, para a família se sentir amparada e entender que tudo que podia ser feito foi feito e que, infelizmente, tem coisas que a medicina, a enfermagem, a gente não consegue resolver. Então, o mais importante é sempre conversar. Ajuda psicológica, geralmente depois essas pacientes são encaminhadas para o setor da psicologia para fazer o acompanhamento. Essas gestantes que perderam o bebê, puérpera que o bebê tinha dias de vida, geralmente fazem o acompanhamento para uma próxima gravidez correr tudo bem e evitar que algumas coisas aconteçam para não virar óbito de novo esse recém-nascido. Então tem todo um acompanhamento, mas o suporte principal é o psicológico e o apoio, a conversa, o bom relacionamento entre os profissionais que estão atendendo a criança para a família. Certo. Obrigada, Nardelli. Por nada, às ordens. Eu, antes de seguir a carreira de jornalismo, eu fui enfermeiro, há 5 anos atrás. Aí a gente aproveitou esse tema aqui para poder discussão e fui até o local onde eu trabalhei 5 anos atrás. Confere só. Eu estou aqui na pediatria do Hospital Nossa Senhora das Dores, no local onde eu trabalhei há 5 anos atrás. Vamos lá conferir? Vamos já, né? Vamos lá. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Vanessa, a gente lá na Globo vai fazer uma série de reportagens especiais sobre a enfermagem. E o tema de hoje envolve a enfermagem, como ela lida com a morte de crianças. E pelo que me pareça, eu já trabalhei aqui nessa pediatria desde 5 anos atrás que eu trabalhei antes de seguir a vida jornalística. Sério? E assim, para mim, a que mais me marcou até hoje foi a morte de uma criança de 5 anos. Eu não me esqueço até hoje, que era internou no domingo. Eu trabalhava 12h36, aí acabou que o meu colega ele precisou ausentar-se. Você conhece SUS, né? Precisei trabalhar dobrado naquela semana. Aí eu acompanhei ela, ó. Eu fiz plantão de 24 horas nesse dia. E tipo assim, ela era uma criança que ela chegou aparentemente bem, saudável. E todos criaram um laço. Ela ficou no isolamento, a gente deu os cuidados. E assim, e a família é de interior. Como a boa parte aqui do nosso estado são de cidades pequenas, cidades interiores. E assim, a família criou um vínculo com nós, com a equipe médica, principalmente com a equipe da enfermagem. Eu lembro até hoje que a mãe dela chamava Dona Antônia, ela trazia verduras pra gente, que ela cultivava na roça. E tipo assim, a gente teve um laço muito forte, muito forte. Quando a gente escuta por aí, eles até falam que não é bom a gente misturar o profissional com o pessoal, mas quando se trata de criança, a coisa é diferente. Aí, voltando no caso lá do paciente, ela morreu depois de 3 dias. Aí eu fiz plantão de 24 horas, aí eu folguei e voltei no outro dia. Aí o médico constatou morte cerebral. Tipo assim, eu larguei o plantão, ela estava aparentemente bem, claro, estava aparelhada, mas cheguei e já não tinha visto. E foi um choque tremendo, porque a gente, o primeiro sentimento que sentimos é de impotência, sentimento que poderíamos ter feito mais. Eu fiquei triste demais, mas demais mesmo. Eu precisei até de fazer um acompanhamento com o psicólogo do hospital, porque foi muito triste mesmo. Então, Vanessa, de certa forma mexeu muito com a gente, porque uma criança, ela tem um futuro todo pela frente ainda e ser interrompida assim. Mas, igual a mãe dela também falou comigo, que é melhor também ela ter descansado, como ela falou, do que ficar em sofrimento também. Pelo menos isso amenizou ela, né?
Nós enfermeiros acabamos pegando um vínculo muito grande com as crianças, mas ver elas sofrendo, a gente também sofre. Então, às vezes, Deus sabe o que faz, né? Livra do sofrimento, é melhor livrar do sofrimento do que deixar ela dependente, né, o resto da vida. E o sofrimento é muito grande. Realmente, muito obrigado e bom trabalho, viu? Muito obrigado. Bateu aquelas saudades. E nós escolhemos depoimentos de diversos profissionais da enfermagem pelo estado de Minas. Começamos pela Ramile. Eu vim aqui mostrar a vocês o nosso bebezinho recém-nascido, o Gabriel, que está aqui na unidade de Santa Margarida com a gente. A gente está cuidando dele e avaliando os sinais vitais do Gabriel. Quando a unidade, a gente perde um bebezinho recém-nascido, igual o Gabriel, a gente fica muito tocado. A gente se sente que a gente podia ter feito mais pela saúde do bebê, que a gente poderia ter salvado, mas a verdade é a equipe de enfermagem, a equipe médica, a gente faz sempre o possível para salvar os bebês, mesmo que sejam só cuidados paliativos. Eu vou pôr aqui nosso amiguinho Gabriel e vou contar uma história de que mais me tocou aqui desses anos trabalhando aqui na unidade, que foi quando a gente perdeu uma de nossas recém-nascidas, há 2 anos atrás. Ela infelizmente deixou a gente com uma patologia de falências múltiplas. Ela tentou lutar muito pela vida, ela ficou 2 meses com a gente tendo só pioras dela, e acabou que foi uma grande perda, tocou muito a equipe, mas a gente está aqui para salvar outros bebês, como a alegria que a gente tem é como o Gabriel, ele está aqui com a gente, está bem, e uns morrem e outros a gente salva. A morte gera um sentimento de tristeza, angústia e impotência. É com você, Luana. Boa noite, Nayara. Tudo bem, né? Então, Nayara, você imagina uma mãe, né? Ela dá à luz a uma criança e nisso ela espera que ela vai conseguir trocar a fraldinha dessa criança, dar a primeira papinha para essa criança, ver que essa criança vai começar a andar, vai levar essa criança para a escola. E nisso, infelizmente, acaba que a mãe perde essa criança. É um sentimento muito triste. A primeira perda que eu tive, que eu presenciei, foi de uma criança. Essa criança tinha síndrome de Down. Isso faz 25 anos e até hoje eu não esqueci essa perda. Obrigado, Luana. A Nayane, nossa repórter, foi até a casa do Túlio e da Maria Eduarda em Maticó para conversar com eles. Recentemente, eles tiveram uma perda em sua família de sua filha. Confira sua reportagem. Estamos na cidade de Maticó, com o casal Maria Eduarda e Túlio. Vamos contar a triste história da pequena Manu. Túlio, há quanto tempo vocês sofreram com a doença da sua filha? A gente sofreu com essa doença há 2 anos. Foi muito triste. Foi um processo muito deprimente para nós, sabe? A gente tinha que mostrar força, enquanto não tinha, a gente tinha que demonstrar para dar força a ela nessa luta, sabe? Foi muito triste para nós essa doença. Túlio, você disse que sente falta da sua filha. Você foi um pai presente? Nayane, eu me julgo que eu devia ter dado mais atenção para ela, sabe? Eu precisava muito do serviço, deixava muito a desejar. Mas é na perda, na falta que a gente sente, sabe? Que a gente devia ser mais presente, dar valor a coisas mais importantes do que o serviço. Entendi. Maria Eduarda, estou vendo que você segura essa boneca, você sente falta, essa boneca era da sua filha, né? Ela estava com ela o dia inteiro. Tem quantos meses que ela morreu? Tem 2 anos. Certo. Eu gostaria de saber se vocês tiveram apoio de algum profissional da saúde durante esse processo.
tendo, se estiver trabalhando, os enfermeiros, se estiver com a gente, sabe? Mas é complicado falar, porque foi muito triste, entendeu? Mas, graças a Deus, a equipe de saúde não deixou nada a desejar, entendeu? Batalhou junto com a gente, com a família da gente. Mas é complicado conversar sobre isso. É muito triste, sabe? Certo. É uma triste história que acabamos de ver, de contar. Realmente a reportagem muito triste. Força família. É isso aí, o MG2 fica por aqui. Vocês podem rever nossas reportagens no Globoplay. Uma boa noite a todos.